agora, após a explanação do conteúdo de estatística, nós vamos agora resolver algumas questões do Enem e saber como é cobrado esse conteúdo nas provas, tá bom? Então, trouxe aqui as provas de alguns anos, tá? Diversos, pra gente fazer essa análise e estar cada vez mais preparado, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a primeira questão é a questão do Enem de 2011 e diz assim: uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos, tá bom? E aqui a questão, ela nos proporciona um quadro, uma tabela, com as medições ocorridas nesse período, tá bom? Então, nós temos aqui, como foram 15 dias intercalados, então aqui, basicamente, nós temos os números ímpares, tá bom? Dos dias desse mês e as temperaturas desses respectivos dias, tá bom? Com isso, nós vamos agora para a questão que diz assim: em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a... Então, nós temos aqui 5 itens, um desses é o correto, como costuma cobrar o Enem. E eu minimizei aqui a tabela para ficar melhor a nossa análise, tá? Nessa questão. Então, o que a questão pede? É uma questão bem comum, o Enem ele sempre cobra questões média, mediana e moda. Eu trouxe essa questão porque é uma questão que cobra os três juntos, tá? Mas também há questões que eles cobram um desses itens. E eu achei bastante interessante essa questão, porque ela quer saber as 3 informações de uma vez, no caso, na mesma questão. Então, mas também para a gente praticar e se preparar, vamos agora analisar. Então, ele quer respectivamente. Quando ele fala que ele quer respectivamente, ele quer exatamente nessa ordem, que a questão já falou, que primeiro será a média, segundo a mediana e terceiro moda, tá bom? Irá seguir essa ordem aqui nas alternativas, tá bom? Então vamos lá. A média, como é que a gente calcula a média? Como é que a gente encontra a média desses valores? Lembrando que ele diz aqui que é em relação à temperatura. Então nós vamos analisar aqui na tabela. Nós temos 2 informações, que é o dia do mês e a temperatura dada em graus Celsius aqui, tá bom? Só que ele quer em relação à temperatura. Então, basicamente, eu não vou precisar dessas informações do dia, tá bom? Então, analisando aqui a temperatura, o que eu vou fazer? A média, gente, relembrando, recapitulando um pouquinho sobre o conteúdo que a gente abordou, na média eu terei a soma dos valores dividido pela quantidade deles, tá? Nesse caso aqui, como ele quer em relação à temperatura, nós vamos somar os valores da temperatura. Por exemplo, 15,5 mais 14, mais 13,5, mais 18 e assim sucessivamente, tá? Dividido pela quantidade desses valores. Quantos dias que foram usados na pesquisa? Lá no início da questão, ele fala que foi uma pesquisa feita durante 15 dias. Então, será dividido por 15, tá bom? Só que nessa questão, não é tão necessário nós fazermos esse cálculo. Por quê? Se a gente for analisar as alternativas, primeiro que a questão pede respectivamente. Como eu citei no início, sempre vai ser nessa ordem. Primeiro, o que vem primeiro, no caso, é a média. E nas alternativas aqui, olha, a média toda está igual a 17. Em todas as alternativas é igual a 17. Então, automaticamente eu já sei que a média é 17 sem precisar fazer o cálculo, tá bom? Mas não há necessidade se você quiser. Como no Enem nós sempre queremos ganhar tempo para resolver as outras questões, então eu creio que não se faz tão necessário, já que eu sei que a média é igual a 17. Então, algumas dessas alternativas aqui será a resposta tendo como média 17, tá bom? Então, sendo assim, feito essa análise, que é bem interessante analisarmos tanto a questão, tanto as alternativas, tá bom? A fim de obter uma solução. E vamos agora encontrar a mediana, tá bom? E o que seria a mediana? Lembrando que a mediana é o valor central. No caso dessas informações, é o valor que está
no centro, no caso de uma lista de dados, que nesse caso aqui das temperaturas, tá bom? Primeiro, para eu encontrar a mediana, é necessário eu organizar os valores, tá? Então, nós temos aqui os valores, tá? Valores maiores e menores, não tá em ordem. Então, necessariamente, nós vamos organizar esses valores, pode ser de forma crescente ou decrescente. Eu organizei aqui eles de forma crescente, tá bom? Então, eu coloquei aqui os valores 13,5, 13,5 e assim todos os valores aqui, tá bom? Todos os 15 valores informados na tabela. E lembrando, né, a mediana é o valor que está central. E eu falei para vocês que a mediana, eu posso encontrar ela de uma forma mais simplificada também, que é eliminando de acordo com as extremidades, tá bom? Nesse caso aqui, vamos fazer essa análise aqui, ó. Eu vou eliminar esse com o último, primeiro no caso com o último da extremidade. E assim eu vou fazendo, é uma opção, tá bom? Se você acha que vai demorar, você já pode fazer direto, mas isso é uma dica, né, que a gente pode estar fazendo pra gente ter certeza da nossa resposta. E fazendo isso, eu vou chegar aonde? Nesse caso, eu vou encontrar a média. Que, fazendo essa observação aqui, vai ser igual, olha, a 18. Então, a média como está a mediana, perdão, é o valor que está bem no centro aqui desses dados, que é igual a 18, tá bom? Então, média é 17. A mediana é 18. E agora nós vamos atrás da moda. Só que antes de encontrarmos o valor da moda, nós vamos agora fazer uma eliminação aqui das alternativas. A mediana, eu já sei que a média é 17, todas as alternativas têm, então não dá para eliminar. Mas eu sei que a mediana agora é 18, então eu já posso eliminar as alternativas que não tem 18 como mediana, tá? Já que vai seguir essa ordem, média, mediana e moda, tá bom? Então, a letra A eu já posso eliminar. A letra B tem mediana e 18, então vai permanecer por enquanto. A letra C eu também já posso eliminar, eu posso fazer também assim, é uma dica que eu dou para vocês. E a letra E também eu vou eliminar. Restam apenas duas alternativas aí que já ficou bem mais fácil, tá bom, de analisar. Alternativa B ou D. Quais delas será a alternativa correta, né? Para isso agora nós vamos analisar a moda, que no caso é o valor que mais se repete. Dentre esses valores aqui, eu risquei aqui, mas dá pra gente analisar qual o valor que mais se repete. Se a gente for analisar aqui, olha, o 13,5 ele aparece quantas vezes? Ele aparece 4 vezes aqui. 14 aparece uma vez, 15 uma vez, então eu já sei que esses valores aqui que estão repetindo menos que 4, eu já sei que não vai ser a moda, tá? Por enquanto é o 13,5. O 18, ele aparece quantas vezes aqui? Ele aparece 2 vezes. 18,5 19,5 uma vez. O 20 ele vai aparecer quantas vezes aqui? 3 vezes. E 21,5 uma vez. Então, a partir dessa análise, eu sei que a moda será igual a 4. E se a 4 não, perdão. Nesse caso, 13,5 se repete 4 vezes, né? Mas a moda é 13, o valor da moda no caso é 13,5. E se a gente for analisar, é a alternativa de letra B. E essa foi a primeira questão, tratando sobre as medidas de tendência central, que no caso é média, mediana e moda.